Então, esse vídeo tem como objetivo a gente realizar o download e instalação do Kali Linux, é a distribuição mais conhecida que a gente tem hoje para a parte de segurança da informação. Existem diversas outras distribuições, mas as principais hoje em dia é o Kali Linux e o Parrot. A gente vai fazer a instalação das duas nesse vídeo. É importante que a gente entenda a diferença de uma e de outra, mas para o nosso laboratório tanto faz, as duas vão ter as mesmas funcionalidades, que é simular a máquina de um atacante. E para fazer a instalação do Kali Linux, é só clicar no link de download no próprio site kali.org, na parte de download. A gente consegue fazer a instalação, né? Tem várias formas de você fazer a instalação. Tem instalação no formato instalado e ele já tem também a máquina virtual pronta. Eu não gosto de utilizar a máquina virtual pronta, eu prefiro criar a minha, né, com a minha configuração. Mas nada te impede de você utilizar a máquina virtual pronta. E aí o Kali ele tem para várias arquiteturas, né? Tem para arquitetura ARM, para mobile, para cloud, para WSL, para quem utiliza o Windows. Tem a opção de Live Boot, que você não precisa instalar nada, você faz o pendrive bootável e utiliza ele pelo pendrive. Tem container também. Esse build script aqui eu nunca utilizei, mas eu acho que é um script de instalação do Kali. Deixa eu validar aqui. Então, script para WSL. Ele abre o Git, no Git vai conter o script para fazer a instalação do Kali via script. É bem interessante para quem tem ambiente que tem automação. Mas a opção que eu gosto de utilizar é a opção installer mesmo, que é a padrãozona que a gente baixa a ISO, cria a máquina virtual e faz a instalação do zero lá do Linux. Então, vindo aqui no site, vão ter várias opções. O que a gente vai escolher aqui é a opção de installer, a versão de 64 bits. Aqui ele vai fazer o download da ISO, padrãozão mesmo. E enquanto ele está fazendo o download dessa ISO, você não precisa, mas eu vou fazer também o download do Parrot, que também é outro sistema operacional voltado para segurança. Então, Parrot Security, né, ele também tem várias formas. Você vem aqui no site principal, clica em download. E aí ele também tem a mesma coisa que o Kali tem, né? Opção de live, a virtual, a IoT, pra você fazer o download em Raspberry, em Docker, fazer a conversão de um sistema operacional Debian pro, pro Parrot, WSL, e vai. No nosso caso aqui, eu vou utilizar a opção Live. Então, Live, Security, AMD64. Ele me dá aqui as opções, né? Eu quero fazer o download da ISO. E aqui não tem segredo, é fazer o download do arquivo de instalação. E aguardar finalizar o download, né? Finalizou aqui o download do Kali. Quando a gente deixa o Pirate baixando e faz a instalação dele posterior. Não tem segredo, é abrir o VirtualBox, clicar em máquina, adicionar a máquina, colocar aqui Kali. É, eu vou chamar a máquina de Kali Ataque, que eu sei que é a máquina que eu vou utilizar para atacar.
E vou selecionar aqui o arquivo da ISO que a gente acabou de baixar. Então, cadê o Kali? Bom, esse aqui. Opa, volta. Aqui em ISO imagem, onde que eu vou colocar o arquivo de download. Então, Kali ataque, vou colocar onde que essa máquina virtual vai ficar. Eu, por padrão aqui no meu ambiente, eu coloquei outra partição, porque eu vou criando várias máquinas virtuais e vou ficando sem espaço. Então, Kali ataque, aonde que ela vai ficar. Vou dar um next. Aqui o Kali eu vou colocar ele com 6 GB de memória RAM, porque a gente vai instalar o Docker também nele para simular a ferramenta. Então vou dar um next. Em espaço, eu vou colocar ele com 50 GB, porque é um tamanho que dá pra gente brincar confortavelmente, dá pra instalar de boa. Next. Eu posso dar um finish aqui. E aqui eu vou alterar também o adaptador de rede. Então vou aqui nas configurações da máquina virtual. Network. Vou colocar ela no modo bridge. Vou dar um OK. E vou dar um start. Aqui tem várias formas de você fazer a instalação. A mais fácil é na primeira opção, que é o modo gráfico. O idioma é o inglês. A localização vai ter que ser em outros. América do Sul, Brasil. Isso aqui eu vou deixar em inglês mesmo. A parte do idioma é legal, essa configuração de teclado. É legal a gente colocar em português, porque senão a gente não vai ter esse cedilha. Isso pode atrapalhar um pouco. Então, vou procurar aqui por português, digitando o próprio teclado. Aqui ele pergunta qual que é o hostname da máquina, que eu já posso colocar que ela vai se chamar Kali. Aqui já deu pau porque o meu teclado não tá no português Brasil, então o que eu posso fazer aqui? Eu posso voltar mais uma vez. E aqui eu vou voltar para as configurações de teclado, né? Porque provavelmente ele está utilizando o português de Portugal e não o português Brasil. Então vamos procurar aqui na parte de teclado. Vamos colocar Brasília e não português. A gente faz as configurações de rede, vê se tem DHCP tanto IPv4 quanto IPv6 na rede. E ele faz a configuração da rede utilizando o DHCP. Teve uma falha aqui na configuração de um DHCP, mas beleza, vou continuar mesmo assim. Ele pergunta se eu quero configurar a rede manualmente, vou falar que eu não quero configurar agora. Vida que segue. Hostname da máquina, a gente vai utilizar o Kali-ataque. O nome do usuário eu vou colocar Carlos mesmo. A senha do usuário Carlos.
A configuração do relógio, eu vou utilizar o horário de Brasília, do Distrito Federal, pode dar um continue. Aqui, ó, que é as configurações do disco. O que que eu gosto de utilizar aqui em ambiente de laboratório e também ambiente de servidor? A parte de LVM. Então, eu vou utilizar essa opção de LVM. O que que é o LVM e por que que eu escolhi o LVM? O LVM é um volume lógico no Windows. E ele permite que eu aumente, que eu diminua, que eu faça bastante coisa com o LVM no Linux, né? Ele é um pouco mais flexível de trabalhar. Então, deixa eu pegar uma imagem aqui para explicar melhor o conceito de LVM isso aqui. Então, em disco LVM, eu consigo ter vários HDs, que são HDs físicos, criar HDs virtuais e utilizar esse volume de HDs, criar um grande volume de HD e criar volumes lógicos. Então, se eu tiver dois discos de 50 gigas, esse aqui é um exemplo legal. Se eu tiver dois discos de 50 gigas, dois discos físicos, eu posso agrupar esse disco, criando um único volume só. E esse único volume, eu consigo dimensionar ele e particionar ele no meu sistema. Esse é o conceito de LVM. Então, vou utilizar o LVM. Se eu quiser aumentar isso aqui ou diminuir, eu posso. Eu tenho mais flexibilidade. Continuar. É, ele pergunta se eu quero colocar tudo em uma única partição, ou partições separadas, ou só o barra home separado. Eu vou colocar aqui tudo em uma partição só. Vou aceitar aqui as mudanças. Então, yes. Continuar. Vou continuar. E aqui ele cria, tá? Aqui ele cria os volumes lógicos, o grupo. Certinho, ele tá só perguntando se eu quero aplicar essa mudança. Vou falar que sim. E aí ele segue com a instalação padrãozona dos sistemas operacionais Linux, né? Aqui ele pergunta qual que vai ser a interface que eu vou utilizar de desktop. Tá? Tem o XFCE, que é a padrão. Tem o Gnome e tem o KDE Plasma. Aí vai de gosto, não muda muda bastante coisa na parte de interface gráficas, mas em ferramenta muda pouca coisa. Eu vou utilizar a versão que o GFCE mesmo, que é que o pessoal está acostumado. Então continue. Um disco Dev SDA, que é o único disco que tem. Aí, pelo visto, ele já está fazendo a instalação dos drivers do VirtualBox, né? Que é o recurso Gash. Então, se tudo der certo, a resolução e os drivers já vão estar instalados automaticamente quando reiniciar e ele bootar pelo HD. Então, finalizou aqui a instalação do grupo, vou continuar. Tá nos finalmente aqui da instalação do Kali. Finalizou, ele reinicia automaticamente o Kali. E aqui já está na tela do grupo, seleciona o Kali, dá um Enter. Logar com o usuário que a gente criou, o Carlos.
Maximizei aqui. Opa. Maximizei, mas ainda tá um pouco lento. O Kali no meu computador, ele fica um pouco pesado. Não sei por qual motivo, mas o Parrot ele acaba sendo um pouco melhor do que o Kali aqui para virtualização. Mas, missão cumprida, a gente tem o Kali instalado, considerando certinho. Ele sai pra internet e tal. Então agora a gente vai fazer a instalação do Parrot. Lembrando, né? Opcional, você pode fazer ou do Parrot ou do Kali. Vou mostrar dos dois porque os dois aí é o mais conhecido. Mas o Kali aqui na minha máquina ele acaba sendo um pouco mais lento e aí eu acabo optando por utilizar o Parrot. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer para instalar o Parrot é ir no site Parrot OS Security. Pesquisa simples no Google. Primeira opção, Parrot Security. E aqui, ó, vou clicar em Download. Também tem vários formatos, IoT, Docker, Debian. Vou clicar nesse formato Live. O Parrot ele tem tanta versão de security que ele já vem com uma porrada de ferramenta. A versão Home, que ela não vem com essas ferramentas de segurança. E a versão do Hack the Box, né? No caso, eu vou utilizar a versão Security, a MD64. Security Edition, vem aqui na opção de Download e ISO imagem. E aqui ele vai abrir a opçãozinha aqui para fazer o download da ISO. Eu já fiz o download da ISO, fiz o download tanto do Kali quanto do Parrot. E o processo de criação é a mesma coisa, né? Vem aqui em máquina virtual, adicionar, vou chamar de Parrot ataque. Seleciono aqui qual que vai ser o local de instalação. Então eu coloco em outra partição, porque eu estou com pouco espaço. Então, aqui, o arquivo da ISO. Parrot. Parrot ataque. Beleza. Next. Memória RAM 6 GB. CPU 4. E disco, os 50 GB lá, que pra gente é o ideal. Então vou finalizar a criação da máquina. Já vou alterar as configurações de rede dela aqui na parte de configuração da máquina virtual, rede, o modo bridge, dá um OK. Aqui ele dá algumas opções, testar ou instalar, ou Advanced, eu vou clicar aqui no instalar, testar e instalar, que é a primeira opção. Aqui ele já carregou a parte live test, então se você não quiser, se quiser só testar ou o Kali ou o Parrot e ver qual que roda melhor na sua máquina, você não precisa instalar para fazer isso, você pode utilizar o Live CD. No meu caso, eu sei que o Parrot ele performa um pouco melhor que o Kali. E eu já vou fazer a instalação dele. Então vem aqui no menu mesmo do Parrot. E tem a opção de install Parrot. O idioma, inglês americano, Next. A localização, eu estou no Brasil, São Paulo. O teclado, a gente vai mudar para o português Brasil. Que eu posso testar se o teclado está certo. No caso tá. Next. E aqui tem a opção, né? De particionamento. Eu vou clicar nesse primeiro aqui para apagar todo o disco. E vou colocar para ter swap sem hibernação. E aqui automaticamente o Parrot ele já faz a distribuição de como é que vai ficar o sistema de arquivo, né? Então ele está armazenando 45 GB, está separando 45 GB em BTRFS e 5 GB para swap. Vou deixar desse padrão aqui, vai atender a gente. É interessante a gente ter swap, porque a gente está com pouca memória RAM e quando acaba a memória RAM, o sistema operacional ele acaba criando um arquivo de paginação, um arquivo de swap, para o sistema
não travar, não crashar. Se a gente subir um sistema operacional com pouca memória RAM e se ele ficar com falta de espaço de memória RAM, o sistema operacional trava quando ele não tem swap. Como 6 GB ainda é muito pouco, eu vou colocar a swap aqui sem hibernação. Então, dessa forma vai atender. Vou dar um next. Qual que é o meu nome? Carlos. O nome da máquina eu vou colocar de parent. Ataque e a senha. Vou dar um next. Ele mostra o resumo aqui, né? Como é que vai ficar a estrutura e tal. Vou dar um install. Install agora. Finalizou aqui a primeira etapa de instalação. Ele fala que está tudo pronto. Pede para reiniciar. Vou dar um done. Ele iniciou com um CD, então vou vir aqui na parte de device. Vou tirar o CD do parent. Vou clicar aqui em máquina e vou dar um reset. E ele vai subir a máquina sem o CD, né? Subiu aqui. Vou logar com o meu usuário. Foi aqui. Então, beleza, gente. Já tem o Parrot instalado. É a última versão que eu estou testando. No meu caso aqui é a 6.1. E aí, depois de qualquer instalação de qualquer sistema operacional, é legal que a gente instale os updates de segurança. Então, com o comando apt update -y, ele vai fazer o download dos repositórios. Na verdade, vai fazer a atualização dos repositórios. Com o comando apt upgrade -y, ele vai fazer os upgrades dos pacotes que tem atualização. Então, no meu caso aqui são 326 pacotes que precisam ser atualizados. Vou dar o Y para confirmar. E aí é só aguardar o Parrot finalizar. Você pode fazer isso tanto no Parrot quanto no Kali, tá? No meu caso eu vou fazer no Parrot porque vai ser o sistema que eu vou utilizar para a máquina do atacante que roda melhor na minha máquina. Mas se você for instalar no Kali, é apt update e depois apt upgrade.